tarde para todo mundo. Primeiro, gostaria de agradecer novamente pela participação de vocês e pelos meus amigos aqui, todos queridos, e pelos que estão assistindo também, que com certeza tem muitas pessoas especiais assistindo agora. Bom, como vocês já viram através do vídeo, estou fazendo um trabalho sobre o meu avô, quem foi o meu avô e o que ele fez pelo desenvolvimento da minha cidade natal, que é certo saber. Enquanto eu não consigo levar todo mundo para a minha cidade natal, eu trouxe aqui algumas imagens, né, enquanto vocês não conseguem experimentar. Então eu trouxe algumas imagens e os slides que vão ser a partir de agora vão ser alguns slides referentes a gráficos, slides que também vão servir como argumento para que esse meu trabalho fosse realizado. Aqui a gente vê a área organizada da sede. Tá? E essa área em vermelho é a área quilombola. Existe essa área extensa aqui, que é da família Teodoro de Souza e Ventura, né? E aí, se a gente for ver o tamanho dessa área quilombola com o tamanho da área organizada, equivale a um total de 9,5 vezes o tamanho dessa área organizada. Então, ou seja, é muita coisa. Primeiro, só para começar, tá vendo aqui também bem limítado. E agora, a gente focando nessa área organizada, a gente tem uma rodovia, que é essa daqui, que é a BR-146. Essa BR passa dentro da cidade, né, como a gente pode ver, e aí foi feito um viaduto dentro da cidade. Como vocês bem sabem, para fazer um viaduto precisa de ter terra, né, um caminhão passar de forma tranquila lá embaixo. E aí, como esse é um montado de terra, vira uma barreira física, ou seja, existe uma barreira, eu trouxe um videozinho aqui, né? Daqui é o viaduto, que é uma das únicas formas de transposição nessa parte mais alta, e até que ela consegue ser mais baixa, que aí as pessoas conseguem transportar também. E aí eu lembro, eu cheguei, graças a Deus, eu me lembro dessa parte assim, que as pessoas estavam. Na época, as pessoas falavam assim, em vez de fazer o viaduto, as pessoas poderiam fazer um monte de casa aqui, mas enfim, não rolou. E aí essa barreira física, ela não só é uma barreira física, mas ela também se torna uma barreira social, que divide a cidade em duas. E por que eu falo que é uma barreira social? Porque essa parte aqui tem um núcleo histórico, aqui é onde começou tudo e ele foi expandindo para lá. Essa parte aqui é a dita mais histórica, que é o centro da cidade, né? E essa outra parte aqui é a parte mais periférica, vou explicar isso daqui a pouco. E aí, se a gente for ver em relação aos números de habitantes, a gente vê que esse bairro Nações aqui, junto com esse loteamento que não tem ninguém morando aí, mas o bairro Nações equivale a um total de habitantes de 3.458, enquanto os outros bairros desse outro lado tem 4.480. Se a gente for ver, tem uma diferença de 1.022 habitantes, para uma área muito extensa. Né? Aqui a gente consegue ver uma área muito grande em relação a essa área aqui, então aqui é bastante densável. E eu falo que essa área é mais periférica porque aqui é a parte em que o pessoal, o poder público, ele não investe tanto. Né? Se a gente for ver nessas bordas aqui, a gente consegue ver claramente racismo ambiental, porque tem um ponto, inclusive, ali que tem uma estação de tratamento de esgoto, que apesar de ainda não estar em funcionamento, mas ela já exala um odor muito grande. Então, eles nem levaram em consideração toda a população que morava ali ao redor. Então, por isso que eu quis trazer essas imagens. E aí, agora, falando um pouco sobre os dados sociais, aqui a gente tem que a população branca equivale a 41% da população da Serra. A população indígena, que são duas pessoas, equivalem a 0,02%. Os que se autodeclaram amarelos equivalem a 0,12%. E aí, se a gente for ver a população negra, tem um total de 58%. Isso é a população negra. A população negra é dividida em pardos e pretos. Agora, se a gente for ver, a população preta tem 12% e a população parda tem um total de 46%. Só a população parda já é 5% maior que a população branca. Tá? E isso vai ser muito importante se a gente for ver numa escala mais regional, porque eu cito Serra de Salitre e Ibiá. Ibiá é aquela cidade que a gente tem em cima da ciência do Monte de Ambrosio, não sei se vocês já viram falar disso, mas a Serra e Ibiá são as únicas cidades dessa região aqui que são predominantemente pagos. Né? Ou seja, se a gente
for ver, Patrocínio, Cruzeiro, Patos de Minas, Araxá, que são as cidades mais conhecidas, em Gerais, elas são predominantemente brancas, né? Tem mais pessoas brancas do que pessoas pardas. Agora, voltando para a Serra, gostaria de falar um pouco de como as pessoas negras são vistas no meio urbano, né? Esse daqui é um livro, esse chama Minha Terra Natal, de autoria de Pedro Cortes. O Pedro, ele vem de uma família bastante influente na cidade, assim, é claro, uma família branca. Eu acho que esse é um dos poucos, se não o único livro que fala sobre a história de Serra do Salitre mesmo. E aí, ele tem uma parte, eu achei o livro bem confuso, assim, ele não segue uma linha de raciocínio contínua, sabe? Bem confusinho. Mas ele tem uma parte que ele fala sobre os principais personagens que fizeram a cidade, né? E aí eu fui folheando, só via pessoas brancas, são essas aqui. Até que finalmente eu encontrei uma pessoa preta, que é esse tal de Zé Chico. Eu cheguei a conhecer, minha mãe até chegou a conhecer. E aí eu fui ler o que está na descrição dele, porque eu queria conhecer essa pessoa. E aí ele fala, ele de estatura mediana, de cor negra, só que de alma branca. Olha só, então, ou seja, eu posso ter as características de uma pessoa negra, mas eu não posso ter uma alma de pessoa negra. Eu desvalido toda a luta dos meus antepassados. Então, essa e todos esses slides, todos esses argumentos também falados, mostram como é importante de estar fazendo um trabalho como esse. E aí, por fim, e aí, a partir disso, eu resolvi fazer um estudo de nomenclatura dos edifícios públicos, municipais, estaduais, de praças, logradouros e essas coisas que tem na Serra. E aí, fazendo esse estudo, eu fui vendo que as pessoas que são homenageadas nesses lugares são pessoas brancas, olha só. Mas a única pessoa negra que eu cheguei a conhecer, que eu cheguei a ver e consegui enxergar foi o José Vitor, que leva o nome do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E o Zé Vitor, ele é uma pessoa que causava medo na cidade. Ele era uma pessoa que tem doença mental e ele causava medo, ou seja, essa figura que a gente passa para eles, assim, sabe? E aí é por isso que eu resolvi fazer esse trabalho, que é chamado O Protagonismo do Meu Avô. E aí esse termo protagonismo, eu fiz esse termo para fazer um jogo de palavras com protagonismo em pessoas pretas. E a escolha dessa foto de fundo foi porque eu acho que tem um sentimento muito grande que o meu avô está nessa foto, só que pela fonte que eu peguei, e também pelas histórias orais, não dá para perceber quem são essas pessoas. E aí, essa é a família que meu avô deixou, a minha avó aqui no meio, e ao redor são os filhos. E esse trabalho ele surge através de conversas com a minha mãe, que é essa mulher que está aqui destacada, que está assistindo, maravilhoso. E aí, minha mãe, ela me falava quando eu era criança, bem criancinha mesmo, ela me falava que meu avô ele ajudava a construir as coisas na cidade. Assim, ele já fez o estádio Machadão, assim, ele ajudou a fazer o estádio Machadão, ele ajudou a fazer o poliesportivo, ele ajudava a fazer ruas. E aí eu fui internalizando isso quando criança, e aí depois, quando a gente vai criando mais um senso crítico, um letramento racial, assim, a gente vai vendo que, poxa, por que as pessoas não falam sobre ele, sabe? Eu fui me questionando assim, por que ninguém fala sobre ele além da minha família, sabe? Porque daqui fica só entre a minha família, ninguém de fora fala. E conversando com o meu triozinho racial, que é o João e a Clara, que também estão assistindo, a gente comentava que, assim, quem são essas pessoas que estão sendo homenageadas quem são essas pessoas que estão sendo homenageadas na cidade, né? Só um minutinho para E aí eu apresento para vocês meu avô, Bernardo José da Silva, essa é a foto dele. De início, eu queria fazer um estudo só mostrando a vida trabalhista dele, quando ele entrou na prefeitura, mas através das orientações, aí eu fui, graças a Deus, fui lembrado que meu avô tinha outras dimensões, então, muito obrigado vocês por me lembrarem isso. E aí, por isso que eu quero apresentar sobre a vida do meu avô. Como que eu fui fazendo isso? Assim, eu fui pegando alguns documentos que minha avó tinha guardado,
graças a Deus a minha avó guarda muitos documentos, assim, e primeiro eu comecei com a carteira de trabalho dele, que estava bem guardadinha lá nas coisas, quando ele, depois ele morreu, né? Enquanto eu estava aqui fazendo os fechamentos, a minha mãe ia movendo 7 montanhas lá na minha cidade para conseguir pegar os outros documentos trabalhistas dele lá na prefeitura, no RH. E aí depois disso eu consegui, depois de muito curso, e quando eu falo muito curso, eu falo muito curso mesmo. Depois disso eu consegui pegar todos os documentos trabalhistas dele, porque eu tive que mandar um requerimento formal, que foi para o RH, depois de 3 dias foi assinado pelo prefeito, enfim. Uma coisa louca. Aí eu fui fazendo esses fechamentos através desses documentos, eu fui puxando algumas dúvidas que ia vendo, e se não ia passar despercebido se eu não tivesse feito isso. E aí, graças a esses fechamentos, eu fui percebendo alguns errinhos que eu tenho durante essas histórias. Como, por exemplo, tem uma parte que fala que o meu avô era solteiro, sendo que depois que ele casou com a minha avó, ele nunca se separou da minha avó. Tem outra parte que fala que ele tem um ensino fundamental, sendo que outro documento fala que ele tinha um ensino fundamental incompleto. Então, em um outro documento também tem o nome dele escrito errado. Foi várias coisinhas pequenas, mas que me ajudaram muito nessa trajetória. E aí, a mesa de que eu estava tendo muitas datas mesmo, já estava ficando um pouco assim, eu fui fazendo uma linha do tempo, eu fui colocando todas as datas que eu achei. E aqui eu deixei destacado algumas datas principais, como por exemplo, o nascimento dele, que ele nasceu dia 12 de outubro, mas ele foi registrado no dia 12 de novembro, que antigamente era normal, mas eu consegui perceber isso através de lembranças das comemorações que a gente fazia no dia de Nossa Senhora Aparecida, que ele era muito devoto. Depois, quando ele casou com a minha avó em 60, em 69, quando ele fez a carteira de trabalho, quando ele entrou na prefeitura foi em 73, em 77 ele foi demitido da prefeitura, ele está lá no registro que ele foi demitido, mas ele foi trabalhar, na verdade, em outra empresa chamada Marlec, que era de fazer trilho de ferro. Depois, quando ele foi readmitido através do prefeito que foi reeleito, o nome dele é Hélio Machado, ele foi na cidade de Patrocínio, que é uma cidade vizinha, justamente para buscar o meu avô para trabalhar de volta na prefeitura. Então, ou seja, assim, isso era muito importante, porque quando que era isso? 1982. Para um prefeito ir te buscar e arcar com todos os custos de mudança, isso era muita coisa na época. E aí depois, quando ele foi efetivado na prefeitura, através de um concurso público, e por fim, quando ele morreu em 2014. Esse ano está fazendo 10 anos que ele morreu, então está sendo bastante emotivo para toda a família. E aí, como vocês bem sabem, não dá para pegar todos esses dados unicamente dos arquivos oficiais, né? Então eu contei com pessoas que me ajudaram nessa trajetória através dessas entrevistas. A primeira delas é a principal, que é a minha avó. E aí eu separei um trechinho de cada entrevista, coisa pouco, que eles falam um pouco sobre a vida com meu avô. Passou um tempo, ele casou com o viúvo, aí nós, então a gente passou o tempo dele, voltou, mas passou a conhecer de novo. Meu Deus, sim, muito pouco também, graças a Deus, viveu bem, teve a sua presente, nunca judiou de mim, nunca me maltratou, graças a Deus, não deixava nada para ficar em casa, com a família, ajudava a gente a cuidar da família direitinho, porque graças a Deus eu muito, mas não estou cuidando. Eu trabalho durante o dia na prefeitura, as horas vagas e não tem para ele, sozinho Deus. Ele deu conta de construir também para uma dessas, construiu, né, sozinho Deus, né, só por conta dele, né? E foi desse jeito que foi mantendo. Aí depois eu entrevistei o Hernando Pereira, que é um ex-locutor e servidor aposentado, e ele também chegou ao período com a minha avó. Eu conheci muito, né? Tive o prazer de conhecer ele, de conhecer os irmãos dele, de conhecer a mãe dele, né? Tive esse prazer de conhecer, conviver com ele, porque ele trabalhou com a gente na prefeitura, né? Então nós tivemos uma convivência saudável, tanto com ele, como com os irmãos, né?
Então foi um tempo muito bom, um tempo muito alegre que a gente viveu. A cidade estava ainda desenvolvendo bastante e ele contribuiu, na sua área, contribuiu bastante com o desenvolvimento da cidade, de estradas do município, que ele ajudou também na construção de parte de estrutura de algumas estradas de passagem, Então, assim, tive a convivência com esse. Então, a imagem que eu tenho dele é a imagem dele, das brincadeiras dele, a gente brincava muito, tinha muita liberdade para brincar, para falar. Então, era uma pessoa assim, muito carismática, muito, Então, fez parte da vida da gente. E por fim, tem a entrevista do Geraldo Rafael, que foi uma das pessoas que trabalhou mais diretamente comigo. Aí, nessa ocasião, o seu avô, o seu Bernardo, já trabalhava na prefeitura, conforme eu disse anteriormente aí, E ele também já trabalhava sentando manilhas nessas redes de esgoto. Então, a gente trabalhou muito junto, fazendo essas redes de esgoto. Muitas vezes até tinha trechos feitos na mão, que a prefeitura até então não tinha pedra, escavadeira, tinha parte, que no início foi furado manual, serviço braçal. Depois que surgiu uma máquina, compraram uma máquina da prefeitura, Mas então a gente trabalhou junto no município, não só nas redes de esgoto, mas também nas redes pluviais, sentando a manilha de concreto já para correr a água do enxofre, nas águas pluviais. O seu Bernardo até costumava vacinar um nome alto, forte, muita força. Às vezes ele pegava uma manilha daquela quase sozinho, aquelas manilhas de 60 centímetros de diâmetro, 80, Outras vezes ele pegava um lado lá e juntava dois do outro lado e não ia descer do caminhão aquelas manilhas, não tinha máquina para descer, era descer na corda. E ele agarrava ali uma corda assim, às vezes sozinho segurava aquela manilha e ia restando essa caminhão e ia sustentando. O azeite dentro da vala, onde se coloca a manilha para trabalhar. Segurava na corda ali e tinha muita resistência. Então, foi um grande funcionário, muito útil para a prefeitura. Talvez a prefeitura precisasse mais do trabalho dele do que ele de trabalhar na prefeitura, de trabalhar em qualquer outro local e o vencimento dele, mas ele foi um ótimo funcionário. E todas essas produções que eu mostrei para vocês, elas tiveram referência. As referências principais que eu utilizei, vou elencar aqui agora, mas a principal foi a Gabriela Gari, que acho que nesse trabalho para ela, inclusive. Ela fez o trabalho com a Famoso Inventário, que também foi de fazer esse trajeto, assim, de ver o que o pai, o que os avós dela e minha irmã fizeram pela cidade de Vitória, sabe? E ela fez essa exposição aqui, muito legal, muito bonita, depois eu até indico para vocês verem no trabalho dela. E ela usa como uma referência a Sadia Hartmann, que ela punha a metodologia de fabulação crítica. Fabulação crítica é uma forma de recontar a história através da perspectiva das populações marginalizadas. Então é uma forma de reprotagonizar uma história que já foi contada, por isso que eu falei no vídeo para vocês. E eu também uso como referência o Marcos Osledit, que o produto de TCC dele foi esses seminários afroestéticas, ele é ex-aluno da Escola de Arquitetura. Ele convida 10 pessoas, ele faz 10 mesas de mesas redondas, com temas diferentes, e isso vai também trazer uma parada para o trabalho dele. E aí as referências audiovisuais que eu utilizei, primeiro foi da Aline Mota com o trabalho Vida Natural. Foi com o trabalho Vida Natural que ela faz uma pesquisa sobre a tataravó dela, e ela vai numa fazenda onde ela morava e faz uma exposição com fotografias que trabalham com o presente e com o passado, e ela encontra uma mulher lá, que agora, mas ela encontra que é bastante parecida com a tataravó dela e ela faz essa exposição. E aí tem a Suelen Cristina, uma artista visual daqui de BH também, da artista Manaus, que ela faz o trabalho dela é As Margens do Velho, que ela fala sobre qual a relação que a família dela tem com as margens do Velho lá em Ceará, e ela também faz uma exposição dessa fotografia em tecido, e ela borda vasos também nesse tecido, é bastante interessante.
E tem a Mayara Smith, que faz o trabalho que ele via ali. A Mayara era ex-aluna do Cristiano. E ela faz esse trabalho com a intenção de pensar a cidade a partir das africanidades. Depois, eu peguei também como referência o Teatro Dominando, com o trabalho de BH Afro-Indígena, que são 4 episódios, falando sobre BH sem afro-indígena. E aí começa o primeiro episódio falando das pessoas que deram os nomes das tribos indígenas aqui de BH, que é muito forte. A Nayara Leite ela faz um trabalho sobre umbigo, sobre enterrar o umbigo na cidade natal, e isso mexeu muito comigo, porque tem algumas pessoas que me falaram que o umbigo foi muito bem enterrado na serra, e por isso eu estou assim. E eu trouxe um documentário que eu mesmo participei, que é o Jovem Jornadas, do Vinícius Felipe, que é lá no servidor público do IFTM, onde eu fiz o meu ensino médio. Ele faz esse trabalho convidando outros alunos a falarem da vivência acadêmica deles, e ele quis trazer isso para mostrar que também tem uma pequena, bem pequena, experiência como sendo entrevistado. E aí, por fim, tem essas 2 empresas que se chamam Reproduções e Filmes de Plástico, que são empresas aqui de BH, primeiro Reproduções com 7 estageiras e depois o Filme de Plástico com nossa mineratriz, que são dirigidos totalmente por pessoas negras. E, por último, tem o documentário Amarelo da Emicida, que chorei a cada 10 minutos assim, do documentário, eu deixo chorando, deixando diferente. Mas é porque traz as produções musicais dele e também como um pouco da história da cultura afro-brasileira nesses últimos 100 anos. E, para finalizar, finalmente, temos aí os próximos passos, que eu julgo que são necessários, nessa ordem ou não. Primeiro, que é de reunir os arquivos imaginários com os amigos dele, porque minha mãe foi me falando que tem vários amigos deles espalhados pela série, assim, que ter alguns arquivos, algumas fotos, enfim, reunir esses arquivos para trazer para documentar. Depois, preparar a documentação do TCLE, está sendo complicado. Depois, entrevistar mais pessoas, inclusive minha mãe. Eu não sei se eu vou chegar a entrevistar algumas tias minhas para falar um pouco de como é essa dimensão dele como pai. Eu sei minha mãe é suficiente, não vou precisar pensar nisso. Depois, fazer um roteiro documentário, gravar as imagens da série da minha família, que eu já tenho feito isso, assim, durante todas as minhas incursões para lá. E, finalmente, editar o documentário e apresentar o documentário. Agora, eu fico disponível, caso vocês tenham alguma dúvida, e já gostaria de agradecer pela atenção de todos. 22 minutinhos, ó. Bom? Bom, acho que talvez se acender, talvez seja melhor para o pessoal assistindo. Não? Pode ser? Bom, se sentar, se você quiser gravar, se não contar, se quiser gravar. Eu já está sendo gravado a minha gente. Já Ansiedade. Bom, a gente começa com o momento mais externo, que eu acho que é muito externo, né? Mais do final, vamos começar então com o Daniel e Júnior, pode ser? Tá bom? Primeiro eu queria parabenizar o seu trabalho pela importância de resgatar a narrativa do seu avô no Homem Preto, que significa também resgatar uma parte da narrativa que conta sobre a Serra Salitre, que conta sobre também a contribuição desse grupo étnico no estado de Minas Gerais. Tem uma frase da Beatriz Nascimento, que é uma historiadora, e que ela dedicou boa parte da vida dela a investigar a contribuição quilombola para a transformação da nossa identidade nacional. E ela disse que a história do negro ela ainda está por fazer numa história do Brasil ainda ser feita. E quando ela fala isso, ela não está querendo dizer de uma não contribuição, mas a importância da gente visibilizar essas histórias, essas narrativas e essas contribuições num lugar que diga para além de uma contribuição enquanto uma mão de obra forçada. Né?
Então, o seu trabalho, eu pude perceber que, do ponto de vista metodológico, ele mobiliza uma série de coisas. Tem a fabulação crítica, tem uma pesquisa arquivística, tem a sua oralidade, né? Você imprimindo tudo isso que você pesquisou e contando para a gente sobre essa trajetória. Tem o recurso audiovisual, que é incrível, né? Acho super tecnológico, você mexer no celular, na aparecendo aqui, o mapa andando, as coisas aparecendo. E tem também o recurso da entrevista, que é trazer outros agentes e outros sujeitos para dar conta dessa narrativa. E aí eu acho interessante essa sua necessidade de mobilizar esse tanto de metodologia, porque eu acho que ela diz a complexidade do seu trabalho, do que você está tentando propor, e a necessidade de mobilizar uma série de ferramentas e de instrumentos para você conseguir contar sobre isso. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu queria pontuar a partir dessa coisa da fabulação crítica, que na fala dele, Nantes Pereira, se não me engano, ele fala o tempo todo sobre imagem. Que a imagem do seu autor, ela aparece. E aí eu fico pensando como que é possível, a partir do seu trabalho, recuperar essa imagem. Tem um momento que você fala dos documentos sobre o seu avô, que alguns deles apresentam informações que estão incorretas, que elas não têm uma unidade. E aí eu fico me questionando como que a gente trata esse arquivo, como você pode tratar esse arquivo, falando a gente, né? Como que você pode tratar esses arquivos, esses documentos oficiais, rasurando essa informação incorreta e substituindo, produzindo novos documentos a partir disso, fazer uma rasura, mas que permita que a gente consiga continuar visualizando essa informação equivocada, porque eu entendo que também essa informação errada e equivocada, embora ela fale quase sempre, ou necessariamente do encontro com o poder hegemônico a partir de uma lógica oficial, que produz modos de vidas inauditos, subalternizadas, ela nos possibilita produzir uma narrativa que diga o contrário sobre o que está posto e oficialmente organizado. E aí outra sugestão que eu queria te dar é sobre a linha do tempo. Porque a linha do tempo é sempre um problema. E a sua linha do tempo, até o momento, ela termina quando o seu avô falece. E aí eu não sei necessariamente se essa linha do tempo termina aí. E também eu não sei se ela começa onde ela começa. Porque se você está aqui hoje produzindo um trabalho a partir da trajetória do seu avô, então essa linha do tempo ela permaneceu e continua sendo produzida 10 anos depois. Tem um provérbio, uma dica dos povos acandóis da África, que ele se chama Sanfa. Uma tradução literal significa alguma coisa como se fosse volte perto. A representação pornográfica desse adintra é um pássaro que ele tem duas cabeças, tem outras representações, mas essa é mais interessante porque ela é mais fácil de visualizar. É um pássaro que ele tem duas cabeças e o que ele está representando é um pássaro que ele está com o pé ficado no presente, que tem uma cabeça que vira para trás, para o passado, enquanto tem uma outra cabeça que vira para o futuro, numa perspectiva de ancestralidade. Então eu acho que vale a pena avaliar como essa linha de tempo começa, como ela termina e se tem alguma alternativa para preencher essa linha de tempo com vida. Então, porque não são só informações pontuais e datas, são documentos, são fotografias, tem uma série de coisas que você está mobilizando que dá para ajudar a compor essa linha do tempo. E aí eu me perguntando assim, a partir do que a Conceição Evaristo propõe sobre escrevivência, em que ponto que você aparece aí nesse trabalho?
não só enquanto um agente que vai narrar sobre a trajetória do seu avô, mas enquanto uma pessoa que faz parte dessa trajetória, que é herdeiro dessa trajetória, né? Você e todas as pessoas que vieram depois. E em relação aos vídeos das entrevistas que você mostrou também, uma coisa que me chama a atenção é que quando você coloca sua avó, você coloca ela enquanto esposa do seu avô. Se não vale a pena também essas pessoas receberem e serem colocadas a partir dos diversos locais do país elas falam. Assim, será que representar a sua avó enquanto somente esposa do seu avô é suficiente ou tem alguma outra coisa que dê para dizer sobre ela? Eu realmente gostaria de escrever para explicar. E assim, eu queria te perguntar, já que eu tive informações extras, se a coisa do quilombo e do quilombola, se o seu trabalho não vai chegar nesse aspecto, ou se é uma coisa que você abandonou no argumento? Não, é porque assim, eu comecei a esboçar o roteiro e eu já coloquei algumas informações sobre o quilombo, sabe? E aí, uma das informações que eu coloquei sobre é que o que está contado na história oficial de que está na prefeitura, que eles passam para toda a população, não menciona em nenhum momento que existiam escravos ali. Então, aí eu coloco isso no documentário como um questionamento mesmo, assim, porque se tem alguém, se tem quilombo lá, então tinha escravos lá. E aí eu vejo isso como uma... E aí eu tento questionar isso, assim, só que eu não sei se eu entro muito dentro disso ou se eu não entro muito, se eu sou tangencial, assim, sabe? Eu não sei. Eu acho que é uma coisa para avaliar, mas assim, te dar uma dica, quando a gente faz uma pesquisa arquivística, a presença da informação ou a ausência dessa informação, ela nos informa igualmente. Assim, eu não sei até que ponto você conseguiu chegar nessa pesquisa arquivística e fazer talvez uma triagem com datas históricas, porque talvez dê para supor ou especular sobre isso, né? Porque o processo de fabulação crítica é também esse processo de especulação, é a gente preencher um vazio ou uma ausência a partir do que a gente consegue aprender de uma pesquisa arquivística, que é muito o que você está fazendo. E eu acho isso interessante, assim, porque quando você mostra a foto do seu avô trabalhando, você disse que você não sabe exatamente se é ele, mas que talvez possa ser ele, você já está produzindo esse processo de especulação. Assim. Ainda que não seja o seu avô, é um corpo negro que, num esforço imagético de entendimento, é o mesmo corpo negro no mesmo período que esteve seu avô também trabalhando. Tem até aquela história que eu acho que é isso que eu tinha para contribuir, mais te parabenizar e dizer que o seu trabalho é importante. Não quero saber se você quer responder agora ou se quer ir comentando assim, que eu não bate bola mesmo, não estou à vontade. Pode ser. Peguei essa missão, toda vez que o Daniel fala, eu tenho a sensação que não tem mais nada a ver. Eu convidei para dar aula comigo no semestre passado, ele disse, gente, eu vim fazer aqui sobre sala de aula. Enfim, quero agradecer o convite, é uma honra, uma alegria estar aqui. Né? Me ajuda, Nossa, eu nem consigo falar com vocês três. Prepara. É sempre uma alegria para eu ver, né, um estudante negro chegando nessa escola e se graduando de forma tão, quer dizer, um processo ainda de graduação de forma tão potente, articulada. Eu acho que o Daniel falou muito bem, né?
dessa mobilização de vários lugares do mundo que você vai fazendo, de várias ferramentas de pesquisa, de vários caminhos e percursos possíveis de pesquisa. A gente viu que você fez, eu vi, né, que você fez um trabalho exaustivo, assim, de escavar várias possibilidades de pesquisar a cidade, de pesquisar os movimentos, os monumentos, de pesquisar as imagens, as narrativas, as histórias dos seus avós, do seu avô e da sua avó também, da entrevista, enfim. É um trabalho de fôlego, que, como o Daniel disse também, tem muito a ver com essa insuficiência das fontes também, insuficiências das histórias oficiais, que eu acho que foi com que eu me deparei no meu trabalho de doutorado. E eu meio também tive esse trabalho alucinado e louco das pessoas obsessivas que vão tentar escavar da melhor forma possível essas histórias onde elas parecem, né, não existir. Mas muita gente já provou, já mostrou pra gente que elas estão só contadas de outras formas, né? Então, quero elogiar seu trabalho, acho que é, né, muito incrível, muito forte, é um trabalho muito forte. Pensei várias coisas, assim, mas um dos pontos que me chamou muita imagem, muita atenção, assim, foi essa primeira imagem que você mostra a cidade e o território do quilombo, assim, pela dimensão, pela escala, até pela cor que você coloca, assim. E eu fiquei muito pensando numa frase da Alderoth, que é uma escritora, você já ouviu falar nela, negra, lésbica, norte-americana, que ela vai falar que com as ferramentas do Senhor a gente não vai demolir a casa grande, assim. E eu acho essa frase muito forte, assim, ela faz essa fala numa palestra para mulheres brancas, feministas, assim, falando sobre os dispositivos que o feminismo estava acessando para derrubar, né, esse lugar que é da masculinidade, homem sempre, que esse dispositivo que elas estavam usando estava excluindo ou estava invisibilizando as mulheres negras, assim. E, querendo ou não, as ferramentas que a gente aprende na escola de arquitetura, não só na escola de arquitetura, mas também as ferramentas que a gente aprende na escola, das formas que a gente tem, as ferramentas que vão nos ensinar as formas de fazer pesquisa, as ferramentas que vão nos ensinar a narrar as histórias, elas estão muito emaranhadas nesse lugar de mundo, que é o que construiu a casa do Senhor, que é o que construiu, eu acredito, naquela primeira imagem que você mostra, assim, que me impressionou muito, a cidade. Então, na hora que eu vejo aquela imagem que mostra esse território tão importante, tão potente do quilombo, e o olhar ele vai para aquele núcleo urbano, eu fiquei me perguntando, por que não acessar esse outro lugar de mundo que é, tá vendo? Uma coisa muito surreal, assim. Ele podia ter passado no meio da avenida pra cá. No meio da estrada pra cá, E aí, eu estou dizendo isso porque você começa contando a história, a sua história, para chegar na história, o seu lugar de mundo, falando da cidade para chegar na história do seu avô. Isso me chamou muita atenção, porque foi o caminho também que eu caí no meu doutorado, que eu chamei lá de emboscada, que é você se vê de repente querendo demolir a casa grande com as ferramentas do Senhor, que foi começar a pesquisa buscando uma diversidade de história de Belo Horizonte, justamente pelos acervos institucionais, assim. E aí isso colou a narrativa do meu trabalho no lugar de um espelhamento, né? Tipo assim, aqui não foi feito, e como aqui não foi feito nessa cidade, por exemplo, dos monumentos brancos. É como se eu tivesse a necessidade de ter monumentos negros, né? Pretos negros. Mas, será que esses monumentos não estão ali? Contados de outra forma, retratados de outra forma? Um pouco isso assim, que eu estou tentando dizer. Dessa potência que talvez você vai encontrar nas narrativas se você conseguir desviar dessas ferramentas.
assim, seu avô estava na cidade, pelo que eu entendi, né? Sua família não é do Quilombo, né? Não necessariamente a presença do Quilombo tem a ver com ter existido escravizados no território, assim, eles podem ter vindo de outro lugar, esse é um ponto importante, assim. E aí também de onde que veio a sua família, essa questão da linha do tempo também é muito interessante que o Daniel traz, assim. Da onde, antes do seu avô nascer, de onde vocês vieram, assim, é possível resgatar essas imagens, né, já que você está trabalhando tanto com imagem, essas imagens podem ser não exatamente fotografia ou filme, mas elas podem ser narrativas, enfim. Fiquei imaginando isso assim, qual que é essa cidade, o que vem antes dessa linha do tempo dessa cidade que o seu avô entra ajudando a construir. O que vem antes dessa linha do tempo do seu avô, ou da construção da cidade que o seu avô fez, que está escrita na narrativa da sua avó, por exemplo. É muito forte a fala da sua avó. É muito delicado o jeito que você filma ela também, porque você já vem com frontal, os outros você está filmando meio de cima, meio distante. Eu achei interessante isso, assim. E aí, né, a gente está falando de uma cidade que tem uma maior parte de uma população que é negra. Eu acho que tem várias questões que você pode chegar nela por esses outros caminhos que você já está, de certa forma, trilhando também. Estou falando um pouco para você tentar iluminar mais esse lugar do que essa narrativa debatida nessa história da cidade, assim, ou da forma que essa cidade se constituiu. E eu acho que a opção por um dispositivo filme, assim, né, fílmico, eu penso, né, eu acho incrível, assim. Tem muitas coisas que você pode fazer a partir daí. E o cinema documentário negro, né, tem uma produção muito forte, assim. E eu quero te indicar, eu acho que Kênia de Freitas, que eu acho que é uma pesquisadora dessa área, que trabalha com cinema, e é muito incrível, assim, até tem algumas coisas no meu doutorado que eu consegui fabular a partir das imagens do cinema dela, assim. Yasmin Tainá, que tem um filme que chama Fartura, que ela vai pesquisando a tradição da comidaria negra a partir de algumas fotografias dos familiares, assim. E ela arruma uma forma narrativa de encadear as imagens e organizar esse filme que eu acho muito interessante, assim. Que pode contribuir também contigo no sentido também, você, né, no filme que você mandou pra gente, tem uma parte muito grande que você fala assim, agora eu vou mostrar para vocês como que é a minha cidade. E aí é uma imagem que sobrevoa a Serra do Salitre. E é uma Serra do Salitre que eu sei que é distante, assim, me parece algumas imagens que são produzidas pela prefeitura até, né? Ou não. Assim. E aí depois você fala, isso eu estou distante dessas imagens, assim. Mas eu falo desses exemplos para você, da Yasmin Tainá, acho que tem a Ana Pi também, que tem imagens incríveis, assim, que talvez você fugir novamente desse caminho, dessas imagens que sobrevoam a Serra do Salitre e colocar a Serra do Salitre, não. O pé no chão dessas suas cidades. Então, qual é a sua cidade? Qual é a cidade do seu avô, da sua avó? E que histórias estão ali para serem reescritas a partir dessas vivências, né? Dessas fotoescrevivências, para citar uma outra. A Vilma Neves, bispo, que tem essa tese de doutorado que eu acho incrível também, que vale a pena dar uma olhada. Fotoescrevivências, memória e consciência, conhecimento e consciência. É uma mulher negra também que vai escrever isso. Vilma Neves. Porque eu acho que tem uma história para ser reescrita. Formas, algumas sutis, outras escancaradas. A cidade é muito nova, né? E outras histórias antes. Ela era distrito de onde?
Eu só sei contar um caso. Teve uma pessoa que contar um caso do O caso do. Ah, da imagem do João Souza, fala da imagem do que era tão ótimo essa pessoa se capacidade. É. Na sua tese. Tô com essa tosse medeada, a gente 43 anos que eu disse, né? Mas assim, é porque uma das, né, a minha pesquisa de doutorado foi com várias interlocutoras, acabou ficando parte da companheiras, que eu chamo de companheiras de pesquisa, porque tinha um prazo, tinha que acabar, já tinha estourado o prazo. E aí uma das pessoas que foi uma experiência de compartilhar um trabalho muito potente, assim, foi com a Glaucia, que eu sou. E aí ela estava montando o dossiê, que era um dossiê junto com a Daniela, né, de reconhecimento do patrimônio, quanto patrimônio da cidade. Eu comecei a ajudar, né, a pesquisa é sempre algo compartilhado, então a gente vai, vive, e aí a gente se envolve. Eu comecei a ajudar a digitalizar as imagens, as fotografias que ela tinha no irmão. E ela falou do desejo de conhecer a imagem do avô dela, o Super Domingo, bisavô. E aí eu comecei a pesquisar a imagem dele loucamente, todos os acertos que eu ia, eu procurava foto, tentava imaginar e ficava olhando, será que parece com a Glaucia, não parece com a Glaucia? E aí fui mostrando, quase, a gente não encontrou praticamente nenhuma foto da construção da igreja de Boa Viagem, que foi onde o avô trabalhou. E ele construiu a portada de entrada, a marcenaria, né, a portada de entrada da igreja. Mas tem uma das fotos que tem duas pessoas, assim, meio cuidando do jardim. E aí foi a única foto da igreja de Boa Viagem que eu encontrei com pessoas negras. E aí ela olhou a foto e falou assim, é meu avô. É meu avô e é isso, assim. E é isso, esse mesmo gesto que você fez, né? E depois, com a Valéria da Pedreira Padronopes, a gente procurando o seu... Na imagem que ele construiu o viaduto de Santa Teresa, ela também olha, a gente abre a imagem, tenta achar a pessoa, ela não reconhece, ela fala, ele tá aí, tenho certeza que ele tá aí. É isso. Você, né? Acho que é um lugar de mundo que está aqui presente. Um modo de vida que está aqui presente. É isso. Obrigado. Júlia, a gente tem que combinar, Júlia e Júlia. Esse é o nosso exercício. Obrigada, Paulo. Obrigadíssima pelo convite. Obrigada, Cris. Obrigada, Felipe. Obrigada pelas falas. Depois deles falarem sobre as coisas. De toda forma, acho que foi importante reiterar isso que já foi falado, da importância do trabalho, do lugar que ele ocupa, no sentido mais amplo da história Salitre, da Santa Salitre, da história do negro, da história dessa escola, né? Como a Marco falou, acho que isso é fundamental. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, fiquei muito feliz. E aí eu vou aproveitar que eles acabaram de falar, vou reiterar o que eu acho que são coisas que são comuns, então eu vou repetir um pouquinho. Eu acho que algumas referências como a Yasmin Tainá é muito legal, assim, porque isso vai te permitir mesmo, assim, na construção audiovisual que você quer fazer, diferenciar essas imagens, né? As imagens não são todas iguais. Talvez o que a gente recebeu, o que a gente assistiu em casa, quando você fala, mas você tem que sentir a Serra do Salitre, a gente recebe um monte de imagens e a gente fala assim, não, mas tem de tudo na Serra do Salitre. Tem show, mega show, tipo assim, mega show. E tem, ao mesmo tempo, me parece que é um gado, ao mesmo tempo, são variadas, assim, e talvez essas serras do Salitre, cuja história você quer apresentar por meio do seu avô, você vai ter que ver quais os conjuntos de imagens que fazem mais sentido na sua construção, né? Inclusive um pouco deixando de lado aquelas que não te interessam, assim, né? Que não fazem muito sentido, seja porque estão tratando de questões que
muito grande, eu acho, nesse trabalho, tá bom, que é o respeito a essa intimidade, né? Aquilo que, por bem, permanecer opaco, né? Não entrar no regime da ultravisibilização de tudo como régua, né? Como necessidade obrigatória. Ele fala isso é o Paul Brisson, que é um filósofo da marxista. E ele fala um pouquinho desse cuidado quando a gente está trabalhando, sobretudo, não necessariamente ele fala isso no texto dele, mas pensando no seu trabalho, que tem essa dimensão íntima, dos acertos familiares, das histórias familiares, de você ver o que é aquilo que você quer trazer para compartilhar e o que é aquilo que é um processo de pesquisa que te ajuda a pensar e formular, mas não necessariamente precisa também aparecer assim, totalmente. Né? Então, para a gente também não cair na pegadinha de uma ultravisibilização de tudo como um poder político. Né? Eu acho que tem um poder político que vai estar nesse equilíbrio aí daquilo que você quer mostrar e o que você também não quer trazer à tona. E aí eu digo isso porque quanto mais entrevistas, conversas, né, você for fazendo, mais histórias vão aparecer e você vai ver, mas será que isso eu quero trazer? Será que isso eu quero trazer? O que me ajuda a contar a história desse lugar por meio dessas pessoas? E aí eu digo pessoas que eu acho que tem uma centralidade no seu avô, mas como o Dani já falou, como a Rita também já reforçou, eu acho que você participa, eu acho que talvez tenha um conjunto de pessoas, né, pelas quais você vai passar, que a gente tem uma centralidade no seu avô, mas que elas também, ele também está jogando com essas pessoas, né, jogando no sentido de ele viveu, né, ele conviveu, e portanto elas vão participar, talvez não tanto num super protagonismo, que é o que você está trazendo para eles, mas também muito importantes para a própria vida deles. Então, acho que tem de fato um roteiro, pensando nessa coisa que você falou do roteiro, que você vai construir, que é para documentar, mas é também o seu roteiro de pesquisa, por onde você quer passar. Então, essa provocação que é feita diante dessa imagem que realmente é muito forte, é uma provocação assim, você vai querer passar, o seu roteiro vai passar pelos quilombos, né? O seu roteiro vai passar por algo que você nos traz um pouquinho no vídeo, que são os congados, o seu roteiro, no sentido, para além do roteiro do documentário, né? O roteiro de pesquisa mais amplo que você está fazendo. E trabalhou muito com essa ideia de roteiro em arquivo e repertório, talvez a introdução pode ser legal assim para você também. A Diana Taylor vai falar um pouquinho do que é assim, o arquivo como repositório desses documentos, assim, da carteira de trabalho, mas o repertório também como esse repositório de gestos, né, de todo um conhecimento que está sendo, de alguma maneira, também transmitido, essa herança, né, que você recebe, que não está só na definição de qual foi a profissão do seu avô, onde ele trabalhou, mas que é também, às vezes, o modo como ele falava de uma construção, aquilo já te afetava, de alguma maneira isso também já é uma herança. Então, acho que essa ideia de performance, ela me parece muito preciosa para você, porque você performa muito lindamente a sua defesa, a defesa do seu trabalho, a sua história, né? E esse performar no sentido de um conhecimento encarnado, né? De um conhecimento que está no corpo, assim. Então, acho que talvez essa ideia também possa te ajudar e vendo como você vai construir um pouco, pensando nesse conhecimento no corpo, né? Nos gestos, assim, para além de só a documentação numerada, a documentação, porque assim, é legal, não é só trabalhador, né? Não é só trabalhista, mas também não é só o documento, né? E também não é só a entrevista oral, é essa fabulação que você já faz. Quando você fala, mas meu avô está aí, que é o confiscado que você retomou, é uma fabulação, é um exercício de fabulação, e eu acho que ele é bastante circular, sobretudo, que ele faz muito sentido, sobretudo para as pessoas negras que estão pesquisando as histórias, que não é à toa que ela é uma pesquisadora negra, ela de racho, ela que propõe isso. Então,
acho que é muito mais factível essa formulação, e eu comecei a pensar isso mais recentemente, porque ela tem a ver com algo que está encarnado isso. Eu pensei também que essa coisa da herança, ela é muito bonita, é muito legal quando você fala no vídeo que você falou pra gente, herança, e aí essa herança, eu acho que isso é um termo importante mesmo assim, no trabalho, e ela é uma herança de um fazer, né? Assim, você está se formando arquiteto, ela é uma herança também desse fazer, é muito especial, né? Também, queira ou não, vai estar relacionada com algum modo de pensar, algum modo de praticar essa cidade. E aí eu fiquei pensando no trabalho de Gaia, e eu acho que talvez ele dê umas pistas para essa questão que a gente foi colocada sobre, não, mas essa área aqui não gigantesca, ela não vai aparecer, enfim, né? Como é que a gente lida com isso? Ela vai lá para o século XIX, assim, ela faz, e desse jeito que não é uma história linear que ela tem de falar do século XIX até 2024. Ela vai um pouco pincelando questões que são importantes e falando de um processo histórico que remonta a outros momentos mesmo, no caso de Vitória. E isso ajuda com que ela faça alguns deslocamentos, assim, né? Então ela fala um pouco desse processo de formação do território, das colônias, e isso ajuda a entender, portanto, um pouco as origens do bairro, do avô, e como o avô vai para Vitória, onde ele vai se situar. Então, talvez voltar até um pouco no trabalho dela, entender um pouco o procedimento que ela faz, possa te ajudar a lidar com uma temporalidade mais ampla. E aí eu gostei muito da sua vida, não concordo super com o que ela falou, mas eu gostei muito que ela já é um riozinho. Ela já é meio cheia de volteios, assim, ela já é meio querendo se inspirar lá, no sentido de que ela não está apresentada como tradicionalmente muitas vezes a gente vê, né, essa linha mesmo, assim, esse horizonte, assim, ela própria já faz um fluxo, né, de um rio, assim, ela já é um rio, né, assim, mais muito tempo, então talvez aceitar esses afluentes, né, esses afluentes que também não vão estar concentrados só na figura do seu avô, mas esses afluentes que é com quem ele está se relacionando, o que acontece, como que isso muda esse curso de vida, né, muda esse rio e vai pensando aí no meio disso, essas confluências, essas transfluências, como é que isso tudo vai fazendo parte da vida dele, né? Então eu acho que é interessante essa centralidade da figura do avô, porque eu acho que ela te ajuda também nos recortes, mas eu acho que faz atenção para entender que ele está sempre interagindo, né? Vivendo com várias pessoas e recebendo e mudando o curso da própria vida a partir dessas interações. Eu concordo muito com o que a Priscila falou em torno do ferramental, de que talvez até você não precisa começar a sua apresentação com o mapa mostrando de cima. Você pode começar, né, pelo documento, pela aquilo que é mais íntimo, porque tem esse. É importante assumir que a história do seu avô, então tem essa familiaridade, tem essa intimidade, e isso vai colocar desafios para os mapeamentos, isso vai colocar desafios, inclusive, para outras formas de entendimento do território que estão colocadas pelo nosso ferramental mais clássico. E é interessante de ser explicitado, né? Então, às vezes, assim, mesmo pensando assim, entre aspas, tá? Estrategicamente, mas pensando no teor todo, o esforço todo do trabalho, talvez, deixa eu colocar o marcão de cima que fala um pouco depois, ou às vezes até desenha, enfim, dá uma provocada também nessas ferramentas, para deixar ganhar mais espaço esses meandros dessa história que você está trazendo no meio das entrevistas, das conversas. Achei muito chocante essa fala de um amigo. Ele foi
não acho que a prefeitura, que a prefeitura dava mais dele do que da prefeitura. E eu acho que é muito, tem uma questão aí dele reiterar toda essa dimensão do esforço físico, dele aguentar a mania, né? Tem uma questão aí, eu acho que é importante você problematizar na sua construção. Que isso não seja só, tipo assim, você use isso para enfrentar como que esse racismo está operando também de formas muito sutis. Né? Porque ele estava ali tentando elogiar, assim, né? Mas está caindo num lugar muito, cai no lugar desse cara. Não tem como moderar algo assim. Eu acho que é isso. Mas eu gostei demais. Eu achei incrível ver os documentos históricos. É muito maravilhoso. Porque eu acho que assim, e aí talvez isso, o que você vai fazer com isso, se você vai corrigir, se você vai mostrar, né? Mas eu acho que isso só assim, reitera tipo assim, essa confiabilidade cega dos documentos. Eu tenho uma prova histórica, tipo assim, peraí, gente, mas uma mesma pessoa vai ter toda essa variedade de caracterizações ou de identificações. Então, por que essa fé cega, né? Nesse documento histórico institucionalizado, se a gente consegue ver essas falhas? Fiquei muito tocada pela sua avó, sozinha em Deus. Ela falou algumas vezes sozinha em Deus. Acho que eu concordo também com o Dani sobre que lugar é esse, não só da sua avó, mas das outras pessoas, para que elas não sejam, elas não existam também em função dessa figura principal, né? Elas confluem com ele e elas têm também existências, né? Isso acho que é legal e é delicado. E aí eu acho que vai um pouco voltando ao início, essa opacidade, o que quer mostrar, o que não quer mostrar. Você vai na pesquisa com a família, a gente vai encontrando de tudo. Então a gente vai vendo o que a gente quer fazer, o que a gente quer trazer esse cuidado, cuidado. Acho que é muito importante. Precioso. Não, é porque tem um livro que chama Cosmopoéticas do Refúgio. E ele vai tratar sobre uma perspectiva da marronagem, que seria, a grosso modo, equivalente ao automobilismo e montagem que a gente tem aqui no Brasil, para dizer sobre o refúgio, a exiguidade, a opacidade enquanto estratégias de proteção. Né? Porque você também se colocar em serviço, você tem que enfrentar esse perigo ou esse algoz. É um livro muito bom, ele é curtinho. Eu acho que pode te ajudar a refletir sobre muito que a Júlia está contando sobre quais imagens são essas que permanecem, como elas permanecem, quais são as narrativas que estão ausentes ou presentes, como, porque. Você também tem? Mas obrigado por esse ideia. Eu ia falar só mais uma coisa, vou falar hoje. Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho experimentado muito no meu trabalho, na minha pesquisa, que vai muito de encontro com essa coisa da população crítica, é que às vezes quando eu me deparo com uma imagem que ela é ausente ou que ela não existe, se eu tenho elementos arquivísticos que me ajudam a compor essa imagem, eu crio ela. Então, assim, a formulação crítica não é um processo de forceamento histórico, nem nada do tipo, mas é de preencher essas lacunas. Se essa imagem não existe, mas eu tenho a informação de que meu avô contribuiu com diversas obras públicas na cidade de Serra do Salitre, como que eu componho essa imagem com esse corpo que é o corpo do meu avô? Como eu crio ou recupero? Talvez seja mais recuperar e resgatar essas imagens que o seu avô
não teve direito, ainda que o amigo dele, outras pessoas, digam de uma superutilidade, né? No processo de construção, de formação dessa cidade. A história do título oficial é construída, né? Ela é uma fabulação, porque você vai buscar a história daquelas pessoas, elas criam mitos, fabulam e vende isso pra gente na história. Sabe-se lá, né? Regima e põe isso ali num documento e está feito. O que é oficial e o que é verdade? Você pode construir. Se tivesse alguma coisa para você falar. A gente já falou tanto. Não, eu acho que eu não tenho muita coisa, até porque algumas coisas que já te disse, a Dona reiterou, acho que é importante. Acho que só uma coisa que acho que eles falaram, mas eu queria reiterar também. Isso é uma coisa que a gente já falou com você também. Quanto mais você sentar o seu olhar, ou o nosso olhar, no seu vídeo, né, no chão, vai ser melhor. Quando você traz a coisa do chão, não são as entrevistas, são as imagens que você já trouxe da cidade, elas dão uma outra dimensão, elas humanizam a sua construção. Okay? Quando você vai trazer esse tipo de imagem, ou as imagens que você trouxe de acervo, de arquivo, já produzido, muitas delas são sempre essas coisas panorâmicas. E você não está falando desse lugar, você está falando do lugar que é no chão. Ele é chão mesmo, sendo no chão, ele não enxerga. Esses panorâmicos, eles diluem. Você não consegue vender essa imagem e ter uma separação da cidade. Mas quando você aproxima, você vai lá na escala humana, aí a cidade para a gente é separada, tem outras dinâmicas. Então acho que essa é uma perspectiva que talvez seja importantíssima de estar presente no seu documentário o tempo todo. Quanto mais chão, acho mais seu avô vai aparecer e todo esse universo, né, que caminha com ele. Mas quanto mais a gente se distanciar, mais ficar aéreo, essas coisas vão se uniformizando. Então, essas particularidades elas vão desaparecendo. E isso é uma estratégia. Eu acho que é uma estratégia que você tem que pensar mesmo. Agora, tem várias outras coisas que vocês falaram que eu estou processando. Uma coisa legal, assim, tipo, demais. Essa coisa de dilatar, né, a história. Comentou, isso é uma das últimas coisas que eu falo. Inclusive, no depoimento de um entrevistado, conheci os pais dele. Vamos lá. Então, tem uma história ali ainda que está ainda, né, fácil de você reconstruir ou calcular. E lembrando disso também, as histórias nossas aqui nas Minas Gerais são muito engraçadas. Porque várias cidades viraram, emanciparam recentemente. Então, a gente fala, fulana de tal lugar, como se meu avô de patrocínio. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar, isso é um bairro. Como a gente vai ver ali, a região de grandes fazendas, tem parte de universidade lá. Voltando lá atrás, depois a gente, com esses mapinhas lá, que eu gosto de voltar a história lá atrás também. Tudo era um grande lugar. Quando a gente fala, não, a fulana nasceu, foi em Nova Lima, foi em Sabará, era Sabará, né? Então, a gente também tem uma dimensão aí, às vezes, dessas origens, que pode estar aí imbricada com o que você disse que não sabe se tem. Você não afirmou que não tem, né? Não sabe. Mas ele confidenciou que viu o nome do avô dele no documento da Palmares. Por isso eu Porque foi uma coisa que. Porque como a prefeitura foi doando vários terrenos para a população, inclusive o Geraldo que aprendeu alguns terrenos, aí esses terrenos estavam todos listados lá, sabe? Porque o documento não é de 1920, ele é mais recente, assim. Mas aí tem. Mas foi entrevistado, então não no seu avô, não, como um proprietário. Um proprietário. De terrenos da Serra. Está no parecer técnico que
se identificou com o nome Família Deodoro de Oliveira e Ventura. É uma história. Você vê que a gente está curioso com essa história? Acho que nós estamos, assim. Isso que é o legal. Assim, as primeiras imagens que ele trouxe para o Cristiano foi a carta de trabalho. Assim, a gente ficou uma coisa assim. E de ausência de preenchimento de um documento básico. Sabe? Faltava informação num documento básico. E a gente começou a ler, foi a alternativa, que história era possível. Então, as ausências também tem uma história muito grande. Agora, ele teria que escolher mesmo nesse recorte, acho que a Blanca falou bem desses recortes, que você escolher muitas imagens, e uma coisa que também acho que se vocês tiverem para falar, eu acho que é bom, é o roteiro, né? Assim, não é uma praia, é um chão. Falei que eu não sei o que eu estava fazendo essa história, pois é mais a sua praia que a minha. E aí eu falei, olha, use da Blanca, pergunte também, acho que esse espaço é seu, né? De que contribuições, orientações, essas dicas, né? Você pode fazer escolhas. Eu gostaria só de falar sobre isso. Você falou sobre herança, né? Você retomou a herança. E aí eu tenho, já escrevendo, eu coloquei o seguinte, que meu avô, eu coloquei herança assim padrão, certo? Que meu avô, ele saiu da roça, de ser lavrador, de ser peão, para trabalhar na prefeitura. E aí eu vejo que a minha família também segue esse padrão, assim, sabe? Não todas as filhas, mas a maioria delas seguiu esse padrão. Todo mundo trabalha na roça. Agora saíram para trabalhar na prefeitura, assim. E aí eu tenho outra coisa das heranças, que é o seguinte: não apenas eu, como estudante formando agora, né, de arquitetura e urbanismo, mas todos os meus primos, sabem construir, sabe? Isso é do sangue, sabe? Isso é muito, eu acho muito lindo, assim. E aí uma pergunta agora, uma coisa mais técnica, é em relação ao termo de compromisso o termo de consentimento livre e espontâneo. O que vocês me sugerem que eu posso fazer? Porque se eu tiver que mandar pelo CEP, vai demorar uma eternidade. Não vai formar. Aí uma coisa que a gente tem conversado assim, nas orientações é de colocar essas pessoas que vão participar sendo entrevistadas como coautores. É uma possibilidade. O que vocês acham sobre esses trâmites? É o do comitê de ética? Nossa, gente, Não, eu sei que não tem que ficar. Eu acho sim. tem um negócio assim, eu entendo o quê? Que a gente vai falando de história esperando. Não, tem Aprovar para fazer a condição. É isso que a gente falou. Mas pega os termos, sabe? Às vezes nem a pessoa. Não, pega isso da forma. Pega isso da forma, deixa registrado. E aí talvez isso é até importante essa informação, porque isso vai às vezes te orientar, faz depoimentos, faz falas que você realmente quer trazer no vídeo, né? Eu acho que tem uma escolha de uma metodologia. Lembra das ferramentas? Eu acho que essa ferramenta ela é muito perigosa, porque eu também tive que lidar com ela. Quando você chega para criar uma relação com uma pessoa que assim, não é uma relação dentro de uma ciência de alguém que pesquisa e alguém que quer pesquisar, que é isso que o termo coloca. Na hora que você chega para uma conversa com um termo desse, eu acho que você abre um muro, assim. Com toda a razão, do outro lado, né, da outra pessoa, a entrevistada, né, nos termos do CEP, estranhar muito aquele tipo de documento. Eu desenvolvi o trabalho de doutorado com as minhas companheiras de pesquisa, que já eram companheiras de outros trabalhos fora da tese, assim. Esse termo está lá em casa até hoje. Nós nunca assinaram. Não sei como sou um bom exemplo, mas eu fiz o termo para todas elas. Hoje, inclusive, escrevendo um projeto
assim, enfim, eu Faça faço o que você quiser. tipo assim, a relação vira outra. Agora, se essa ferramenta burocrática ela chega antes, eu acho que ela pode tolir muita coisa, sabe? Então, calma, acho que faz as conversas, depois conversa sobre o termo. Se alguém não se sentir confortável de alguma imagem, né, mostra o tempo inteiro para as pessoas o que você está usando, como você está usando, o que você está usando, até quem você vai criticar. Né? Essa fala do útil é muito boa também, me pegou assim. Né? Pode aparecer aqui para confrontar, né? Se for a sua questão mesmo. Mas acho que é bom ir com cuidado, assim, né? E aí eu acho que tem uma coisa que, acho que pelo que a pessoa está falando, assim, uma coisa é a companheira de pesquisa. Outra coisa é, de fato, se você vai entrevistar pessoas que não são necessariamente aquelas com as quais você quer construir junto esse trabalho. Eu acho que esses diferentes níveis de devolução e de fazer junto, que não é com todo mundo, pelo que me parece, hoje, que você vai fazer junto. Então, acho que isso também vai te orientar em quais são essas conversas, quais são esses interlocutores e como que você vai também preparar esse chão dessa conversa com cada um. Mas é bom mostrar mesmo que você está confrontando, assim, para onde que o caminho está levando. Assim. Uma outra coisa que eu tinha notado no seu filme, que eu esqueci de falar, que é essa trajetória do seu avô sair da roça. E você fala também de uma experiência de construção que não necessariamente seja de cidade, né? Talvez seja anterior de alguma forma. E eu fiquei curiosa em relação a isso também. Eu falei, gente, uma trajetória que leva ele para a cidade de alguma forma, que história é essa? Enfim, muitas questões. É muito poderoso. Muitos caminhos. Eu falei para ele não ficar triste, que o TCC é uma etapa desse trabalho. Tem caminho aí para brilhar coisa. Eu faço o A vida inteira. isso. Você vai fazer uma pequena amostragem, senão não vai ter. As suas e a sua vida e as outras que vão vir, não necessariamente diretamente ligadas a você, mas você mobiliza. Né? Estou falando de filhos e netos, essas coisas. Enfim, é isso. E só uma coisinha que é muito legal quando no filme, por isso que eu voltei na performance, acho que eles queriam mais assim, você fala, por que eu não reconheço? E eles assim, ai, que bravo. Tem um segundo de performática. É isso que eu falei. Iluminar falava comigo. Aquele sempre, porque na fotografia a gente usa muitas coisas da luz, né? Várias quantidades. Mas caminhar por aí, eu acho. Está satisfeito? Sim. Então, eu vou pedir para você, se puder, devolver ele um minutinho e você dá licença só para a gente. Então a gente sai, melhor. Tá todo mundo ali, né? Sai, a gente. Mais fácil.